Oi, tudo bem? Hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho aqui do nosso estudo bíblico, né? De uma maneira fácil e divertida. Por que algumas pessoas desistem do evangelho? Elas falam assim, normalmente elas saem das reuniões lá das igrejas. Igreja, lembrando que não é um templo, não é um prédio, não é uma denominação, é um grupo de pessoas que se reúnem para estudar a palavra, para melhorarem, para exercitar seus dons. E a pessoa desiste, ela resolve que ela não quer mais isso, ela não quer mais a palavra de Deus, ela não quer. Às vezes ela até conhece muito. Então, são três os motivos, tá? O primeiro motivo porque a pessoa desiste do reino de Deus é porque ela pensa assim, ela fala assim, eu sou muito ruim, esse negócio não é pra mim. Quando entra na parte do perdão, do que Jesus manda, dos mandamentos de Jesus, que ele diz que você tem que perdoar, ele começa, isso não é pra mim, eu não consigo perdoar isso. Porque a pessoa olha e enxerga com os olhos naturais. Ela não fica firme, falando, orando lá pelo inimigo dela, rezando pelo inimigo dela, e falando com Jesus, Jesus, eu não sinto isso aqui pela pessoa, mas eu vou fazer o que você manda. Ele não faz isso. Então ele se acha muito ruim, ou ele acha que o evangelho são coisas muito difíceis, né? A gente tem que lembrar que tem aquela história de Jesus que eu já falei aqui pra vocês, quando ele multiplica os pães, e quando ele expulsa demônios das pessoas, ele cura pessoas, ele tá lá no lago lá da Galileia, e ele muda de lugar no lago, e as pessoas vão atrás dele, a multidão vai atrás. Aí ele resolve olhar para a multidão e falar assim, sabe por que vocês estão me seguindo? Por causa dos pães que eu multiplico, por causa da comida, por causa dos milagres, eles estão atrás de sinais e maravilhas. Mas vocês não são de fato os meus, porque vocês não querem me obedecer. E aí Jesus começa a pregar aquele famoso sermão lá de tem que comer a minha carne e beber o meu sangue, as pessoas acham isso muito difícil e vazam, vão embora. E aí ele chega para os discípulos e pergunta, vocês também vão vazar? Minhas palavras também são difíceis? Aí, vocês vão embora? E Pedro fala para ele, Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, o que acontece? Muitas pessoas desistem do reino por causa disso. Porque leem a palavra e olham e falam, mas essas palavras são impossíveis, elas são muito duras para mim, eu não consigo cumprir isso. E ela não entende que ela tem que ter paciência com ela mesma. Ela tem que ter paciência com o próximo, com o outro. Porque Deus tem paciência com ela. E Deus vai dia após dia moldando. Ela não sai perfeita. O dia que você morrer, se você já está no reino de Deus, você tem Jesus na sua vida, você bate papo com Ele, acredita na palavra, acredita que Ele é a palavra, acredita na Bíblia, você prega a Bíblia, faz os seus dons, ou você cuida de pessoas pobres, ou você expulsa demônios, ou você vai em hospitais e ora por pessoas e pessoas são curadas. Mesmo assim você tem problemas, você tem defeitos, você tem o que a gente chama as suas pedras no sapato. Algumas pessoas gostam de dizer que todo ser humano tem os seus lobos, você tem um lobo dentro de você que tem que ser controlado. Então quando você morrer, você vai para o céu, não vai ser julgado, você vai ter a vida eterna, não porque você foi bom, mas porque o Cordeiro, Jesus, a marca dele está em você. Agora sim, enquanto você estiver aqui, você vai enxergando o seu pecado, qual é a sua pedra no sapato. Qual é o lobo que está dentro de você que tem que ser controlado. E você vai tendo que controlar esse mal dia após dia. Porque ele fala, você não vai ser escravo do pecado. Mas ele está dentro de você. Ele continua até o dia de você morrer. Então as pessoas, essa é a primeira razão porque muitas pessoas desistem. Elas olham e elas falam assim, puxa vida, isso não é pra mim, essas palavras são muito difíceis de cumprir. Em 1 Coríntios fala, né, que a palavra da cruz é loucura para os que estão se perdendo, né? Mas é a salvação, é a eternidade para aqueles que estão sendo salvos. A segunda razão pela qual a pessoa ela desiste do reino é porque ela começa a julgar o próximo. Então, às vezes, ela julga a si mesma, ela acha que é muito difícil. E aí, a segunda razão é porque ela se acha o máximo. Mas ela começa a julgar os outros. O pessoal da igreja é um saco. Ixi, crente, cristão, católico, evangélico. Ih, que gente chata. Eles se acham, eles não têm amor. Ai, que igreja fria, que pessoas frias. Nossa, olha só, aquele lá fala que é crente, olha lá, fala que é católico, fala que é cristão. Olha que porcaria. Não vai... Ele começa a julgar o outro. E ele não entende que Cristo ele fala, não julgue para não ser julgado. Você tem que julgar as coisas assim, que a pessoa está fazendo de errada, você pode ajudá-la, mas não julgue a pessoa, não diga essa pessoa vai para o céu, essa não vai, porque você não sabe. Você não tem que olhar ali. Outra coisa, naquele grupo de cristãos, Jesus fala sobre o joio e o trigo. O trigo é uma planta boa e o joio é uma erva daninha que cresce junto com o trigo. E ali Jesus fala assim para as pessoas ali da época dele entenderem porque eles plantavam trigo. E esse trigo e joio, eles crescem junto. E a olhos, assim, aos olhos nus, fica difícil você saber o que é o joio e o que é o trigo. Então vai um homem lá fazer a colheita e ele percebe quem é joio e quem é trigo.
Então Jesus faz essa análise, né? Ele diz que os anjos de Deus vão ceifar, vão pegar dentro da igreja, que não é um templo, é a reunião do povo. Ele vai pegar e vai separar o joio do trigo. Mas é preciso que eles cresçam juntos. São os anjos que vão fazer isso. Então a gente não tem que ficar julgando quem é de fato cristão, quem não é. Mas a gente julga as atitudes das pessoas e eu julgo a minha atitude, né? E eu não posso desistir de mim mesma. Deus não desiste. Eu não posso também desistir de ajudar o outro. Deus não desiste. Então essa é a segunda razão. Então a primeira razão por que você muitas vezes abandona o evangelho é porque você se julga muito ruim. E de fato você é ruim. Mas você não vê esperança para você. Você acha impossível cumprir aquelas palavras e você não está afim de lutar. E aí você para. Segunda razão é porque você julga as pessoas à sua volta. Você começa a enxergar os 500 milhões de defeitos que cada pessoa tem. Começa a ver os pecados delas, as hipocrisias que existem. E aí você fala, ah não, esse negócio de cristão não é pra mim. Esse negócio de crente católico aí, né? Crente católico é humano. Catolicismo, evangélico, essas coisas foram criados por homens, esses termos, tá? A gente respeita as denominações, a assembleia, presbiteriano, católico carismático. Os homens se reúnem ali em grupos. Mas a Bíblia é clara. Em 1 Coríntios, no começo de 1 Coríntios, ele fala, o evangelho é um só. Então não há divisão no evangelho. Uns não podem dizer, eu sou de Paulo, eu sou do Apolo, o Apolo que pregou o evangelho para mim. Eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Então é um só evangelho, tá bom? Então se você começar a ler a palavra, você vai começar a entender que toda pessoa tem um lobo dentro dela, ou vários lobos, que tem que ser controlados. Alguns desses lobos, Deus literalmente arranca, liberta a pessoa dele. Outros lobos, outras maldades, eles vão ter que ser controlados até o final da vida. Depende da genética sua, do que você herdou dos seus pais, depende daquilo que você observou, das verdades que são grandes mentiras satânicas que te ensinaram, às vezes até dentro da igreja. Então você não desiste do outro e não desiste de Deus por causa do outro. E a terceira grande razão, porque as pessoas desistem do evangelho, é por causa que começam a julgar Deus. Deus é muito ruim. Deus é injusto. Deus escolhe. Como assim Deus escolhe? A gente vai ler depois em Romanos 9. Deus escolhe. Não concordo com Deus. Eu não concordo com Deus. Por acaso você vai falar para Deus, que é o Todo-Poderoso, o que você deve, o que ele deve ou não fazer? Meus filhos morreram. Minha esposa morreu. Eu estou com câncer. A pessoa se revolta contra Deus. Ela não entende que tudo que acontece com ela é só por um tempo, não é para sempre. Então é isso. Na próxima semana a gente vai ler cada versículo, tá bom? E eu vou explicar direitinho para vocês. Um abraço.